Olá, olá! Olha eu aqui de novo. Vou abrir esse ao vivo para vocês. Para quem quiser entrar, pode ir entrando. Vou esperar um pouquinho. Eu queria falar um oi para vocês. Coisas que eu tenho observado muito aqui no consultório, de pessoas aceitando a genética como a forma de adoecer, acostumados a pensar que vamos esperar um pouquinho mais, alguém entrar, mais alguém, mais alguém. Nós estamos aqui no consultório e o que eu tenho mais visto, doenças genéticas como sendo a única via de adoecer. E a gente sabe que não é a única via. O adoecimento, ele encontra vias de mão dupla, várias vias que podem levar ao mesmo caminho. Geralmente as doenças genéticas se comportam na família do mesmo jeito porque as pessoas fazem a mesma coisa. As doenças genéticas familiares, na verdade, que não são às vezes só genética, as doenças familiares se perpetuam porque as pessoas da mesma família comem a mesma coisa, têm os mesmos hábitos, vivem o mesmo estresse, e aí a expressão do gene daquela família, daquela doença, aparece em todos quase. Então o que eu tenho visto muito aqui no consultório? Eu tenho pressão alta, porque todo mundo lá em casa tem pressão alta. Eu sou diabética, minha avó, minha mãe, o tio são diabéticos. Então, gente, aceitar que essa genética seja suficiente para que nós adoeçamos, não pode aceitar isso não. Isso não existe, tá? A genética em torno de 20% do resultado da nossa doença, tá certo? E a saúde, será que eu puxo a genética também? Então quer dizer que se eu tenho gente saudável na minha família, se eu não fizer nada, se eu comer de tudo, eu vou ser saudável? Então, este termo usado para descrever o meio ambiente atuando na sua genética é chamado de epigenética. A epigenética tem uma força de cerca de 80% maior do que sua genética, tá certo? E de novo aquela coisa que a gente sempre fala. Se eu não estou dormindo, se eu estou comendo só produtos industrializados, se eu não faço atividade física, se eu vivo no estresse, fatalmente eu vou dar de cara com alguma doença no meio do caminho, tá certo? Se você tem algum familiar doente na sua casa, converse com ele. Veja se ele está comendo bem, se ele está dormindo, se ele toma sol, se ele faz atividade física, se ele está no estresse. São coisas que a gente pode amenizar e melhorar muito, gente, com pequenas mudanças, tá? A turminha tá entrando. Oi, Janaína. Oi, Daniele. Obrigada. Naila. A Bianca, tudo bem? Então eu tô aqui falando com vocês um pouquinho sobre por que a genética vai influenciar pouco na nossa vida. Que a epigenética é capaz de mudar o rumo da nossa saúde, tá? A genética, gente, ela tem poder de 20% só. A epigenética é o que fazemos da nossa vida, que nós vamos fazer a expressão daquele gene, aquele gene atuar ou não atuar. Se é uma coisa boa, eu preciso que ele seja expressado, falado, eu preciso que esse gene mostre, mas as coisas ruins não. O que geralmente silencia genes de doenças? A vitamina D, por exemplo. Ela é um hormônio vindo do colesterol. Quando o sol bate na minha pele, incidência cerca de 90 graus, de modo que a minha sombra não seja maior que eu, porque se for a incidência tangente, esse sol não vai atuar no meu colesterol debaixo da minha pele. E nas transformações bioquímicas que ocorrem, podendo liberar 40 substâncias, e uma delas é o hormônio D. O hormônio D atua em toda a bioquímica celular. Ele é capaz de silenciar genes, inclusive de câncer de mama, de próstata, de pulmão, de bexiga. São ações específicas do hormônio D
que vai silenciar gene lá no DNA. Sabe como é que ele faz isso? Estimulando as sirtuínas, as proteínas. Tem até um post aí, depois você dá uma lidinha lá no meu feed. Aí no meu feed. As sirtuínas são proteínas que ativam os genes da longevidade, certo? A vitamina D, ela tem expressão gênica, ela atua dentro do nosso DNA, tá certo? É importante a gente ter esse entendimento que o sol faz parte da vida. Eu vejo muita gente aqui, gente, sem vitamina D, o hormônio D no sangue baixo e com um monte de doença expressada. Hipertensão, doenças autoimunes. Vejo demais. Hashimoto, então, a doença autoimune da tireoide e a deficiência de vitamina D caminham juntas. Para formar o hormônio tiroidiano, eu preciso de hormônio D, tá? Então, nós temos que ter isso. O meu estilo de vida, a minha forma de encarar a genética é que vai... A minha forma de encarar a vida é que vai fazer a expressão dos meus genes. Se eu tenho genes alterados na família, com doenças repetidas, pode ser que eu tenha também esse gene. Então eu preciso fazer diferente do que eles fizeram para não dar de cara com a doença. Tá bom? É só esse bate-papo rapidinho com vocês sobre quanto a genética pode influenciar na nossa vida. Não aceite que é culpa da sua genética, porque você pode silenciar as doenças apenas mudando seu estilo de vida. Procure alguém que possa te ajudar neste caminho, tá bom? Até mais!